pessoal. Bom, na aula anterior a gente estudou, né, as cargas elétricas, né? Como cada átomo ele tem a sua carga, tem seus elétrons, né? Seus elétrons, e como essa carga ela influencia no seu meio, né? A gente, a gente aprendeu a calcular o módulo a força elétrica e também a, o potencial elétrico, né, dessas cargas. E agora a gente vai ver a eletrodinâmica, a gente vai ver como esse movimento das cargas, né, ele influencia, ele influencia em cada componente que ele ultrapassa. Como é que ele vai exercer o trabalho dele, movimentando, fazendo funcionar os componentes, né? Bom, a eletrodinâmica é a área da física que estuda os comportamentos das cargas elétricas em movimento. Então, como eu falei, por meio dela é possível a gente saber porque quando a gente conecta a TV na tomada ela liga, ou então quando aquela lâmpada do pisca-pisca queima, a, a, as lâmpadas dali para frente elas não vai mais funcionar, né? É, a gente vai estudar alguns conceitos, né, como o circuito, o efeito Joule, resistores, a resistência, e para entendermos melhor esses conceitos, a gente vai ver o a gente vai começar pela base que é a corrente elétrica. A corrente elétrica ela é um movimento ordenado de elétrons. Né? Não é só o movimento de elétrons, mas sim o movimento ordenado. É, como esse movimento acontece no interior de diferentes materiais, em razão de aplicação de uma diferença de potencial. Então, vou aplicar uma diferença de potencial e eu vou ter esse movimento, né? Essa corrente ela é uma grandeza física que permite conhecer qual é a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor a cada segundo. Então a gente tem a corrente contínua, que a gente tem esse movimento ordenado em apenas um sentido, e a corrente alternada, que a gente tem a inversão de polaridade do sentido da corrente. Bom, a gente viu lá que essa corrente ela é o movimento da ordenada de elétrons, né? Então é o movimento da carga elétrica. Então a gente pode calcular isso pela razão entre o módulo da carga elétrica pelo intervalo de tempo que a gente viu que essa carga ela foi movimentada. No caso de materiais condutores nos quais a condução é realizada pela movimentação de elétrons, podemos calcular a corrente elétrica em função do número de elétrons que atravessamos a cada segundo. Para isso é necessário lembrar da quantização da carga elétrica. A gente viu que a carga elétrica ela é o resultado da multiplicação entre o número de elétrons livres, né, pela carga elementar desses elétrons. Então o que a gente pode fazer? Unindo essas equações. Então a gente pode ter que a corrente elétrica é esse número de elétrons livres multiplicado pela sua carga fundamental dividido pela essa variação de tempo. Conceito de circuitos elétricos, pessoal. Eles são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com as suas especificações de funcionamento, referentes à tensão de operação e à corrente elétrica suportada pelo dispositivo. Então, cada tipo de circuito, classe de tensão, se é um circuito de uma placa impressa, se é o circuito da instalação da nossa casa, isso vai influenciar em quais componentes que eu vou encontrar. Bom, além disso, eles são usados para a distribuição da energia elétrica em residências, como comentei, né? Indústrias,
conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. Bom, a gente tem uma figura aí que representa um circuito elétrico, né? Então a gente tem o gerador, né? O gerador de tensão, a gente tem resistores, tem aparelhos de medida, que é um voltímetro, um amperímetro, ligado a um circuito formado por 3 malhas, 2 nós e 4 ramos. Lá na frente a gente vai ver bem direitinho, a gente vai saber distinguir quais são as malhas, mas a gente consegue ver bem fácil. A gente tem aqui os nós, os dispositivos de medição, os resistores, fonte, a chave, né, o interruptor, e a gente está vendo aqui desse ponto para esse ponto a gente tem um ramo e temos os equipamentos ligados nele, né? E a gente entende por malha esse ponto, desse ponto até esse, onde a gente fecha aqui esse círculo da passagem da corrente. Se a gente quiser, a gente pode usar também esse daqui, ou então todo o circuito de fora. Então a gente tem 3 malhas. Bom, aqui a gente vê alguns dos elementos dos circuitos elétricos. Os circuitos elétricos podem ser formados por diversos elementos de acordo com a função desejada. Eles podem ser resistores, geradores, chaves ou interruptores, fusíveis, capacitores. Vai depender do que eu preciso, né? Do que eu preciso para minha utilização no circuito. Se eu preciso de uma proteção, se eu preciso de interruptor, que vai ser a chave, e assim por diante. Bom, os nossos circuitos eles podem ser em série ou paralelo. O que vai determinar se ele é série ou se ele é paralelo? Quando ele é em série, os nossos componentes eles vão estar ligados em um só ramo. E quando é em paralelo, eles vão estar ligados em ramos diferentes. Pessoal, na edição, volta esse slide, por favor, que eu inverti aí os componentes, aí eu dou uma corrigida. Bom, nos nossos circuitos elétricos, a gente podem ter 2 tipos, né? A gente pode ter 2 tipos de circuitos. A gente pode ter o circuito em série ou o circuito em paralelo. O que vai diferenciar um do outro? No circuito em série, os componentes eles vão estar ligados em um único ramo. Então, quando tem aquele circuito, nesse ramo, os componentes estão todos ligados nele, eu vou ter um circuito em série. Quando eu tenho um circuito que ele vai estar em uma mesma diferença de potencial, né? Ele vai estar sob a mesma diferença de potencial, mas ele vai estar em ramos diferentes, o circuito. Então, ele quer dizer que ele é um circuito em paralelo. Então, a gente tem aqui embaixo a ligação em série, a gente tem os resistores todos no ramo. Então, a gente tem uma ligação de resistor em série. Também ligação de capacitores em série. E embaixo, a gente tem a ligação de resistores em paralelo e capacitores em paralelo. O cálculo da potência elétrica, né? A potência elétrica é uma grandeza física que mede a energia que está sendo transformada na unidade de tempo. Ou seja, a energia gasta dentro de uma variação de tempo, né? É o trabalho realizado por uma máquina, por exemplo, né? em determinado tempo. Para transportar uma carga elétrica entre 2 pontos, cuja diferença de potencial, o trabalho realizado pela força elétrica é tal, né? Essa letra tal. Portanto, temos tal, que é o trabalho,
a multiplicação da, da carga elétrica pelo potencial elétrico. Então, como a potência a gente viu lá em cima, que é o trabalho, né? É o trabalho pelo tempo, a gente pode colocar na fórmula que a potência é a carga multiplicada pela diferença de potencial por essa diferença, essa variação de tempo. Como a gente viu também que a intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor, né, ela é dada por corrente é igual a carga pela variação de tempo, a gente pode unir as equações também. A gente pode ter que carga sobre o tempo vezes a diferença de potencial. Então a gente tem que a potência é a corrente vezes a diferença de potencial. Vamos lá. A resistência elétrica, ela é a dificuldade que a corrente elétrica ela tem para atravessar um determinado material. Então, vai depender do material que é feito aquele fio. Ou se a gente vai usar o componente resistor, né? Vai depender daquele material que a gente faz aquele resistor. Então, quando a gente encontra um componente que tem uma resistência baixa, a gente pode dizer que é um componente, iniciando aqui, a moto passou ali fazendo barulho. Bom, quando a gente encontra um componente que ele tem uma resistência baixa, a gente pode dizer que é um resistor, é um condutor ideal. Então vamos lá, o que a lei de Ohm fala? Partindo do que foi falado a respeito da resistência elétrica, temos a primeira lei de Ohm. Ela nos diz que para alguns condutores a diferença de potencial e a intensidade da corrente são diretamente proporcionais à constante de proporcionalidade. Vamos iniciar de novo, pessoal. Slide. Bom, a lei de Ohm ela fala que a moto de novo. Bom, o que a lei de Ohm nos fala, né? Que fui conferir aqui se estava gravando. Vou iniciar de novo. Bom, o que a lei de Ohm nos fala? Que para alguns materiais, alguns condutores, a diferença de potencial e a intensidade de corrente são diretamente proporcionais. E a constante de proporcionalidade é a sua resistência. Então a gente tem que a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente, sendo a corrente constante, né? Então a resistência em ohm, a diferença de potencial em volts e a corrente em ampere. A segunda lei de Newton, ela considera que um fio condutor com um comprimento L e seção transversal uniforme, nessas condições a resistência elétrica do condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área, sendo que ele tem uma resistência intrínseca, né? Ele tem esse componente ou qualquer componente ele tem uma resistência específica dele, que é denominada como resistividade elétrica. Então a gente tem que a resistência é essa constante de resistividade multiplicada pela seção transversal do condutor dividido pela área do condutor, sendo a resistência em ohms, a seção transversal em metros, a área em metro quadrado, né? E a constante de resistividade elétrica, ela dada em ohm por metro. Vamos dar exemplo aqui dos dois meios de encontrar a resistência. Então, lá, um fio condutor foi ligado a deixar aqui a moto passar. Então, vamos lá, vamos ver aqui um exemplo, alguns exemplos dos dois meios da gente encontrar a resistência.
Então, exemplo 1, um fio condutor foi ligado a um gerador ideal que mantém entre seus terminais uma tensão, né, uma diferença de potencial igual a 12 volts. A gente vai determinar a resistência desse fio, né? Então, só desculpa, só corrigir aqui o enunciado aqui do exemplo, que estava um pouco fora do contexto. Vou iniciar de novo. Bom, a gente tem dois exemplos aqui para a gente encontrar essa resistência das duas maneiras que a gente viu anteriormente. Então, um fio condutor foi ligado a um gerador ideal que mantém entre seus terminais uma tensão, a diferença de potencial, né, de 12 volts, e o modo da corrente elétrica é 2 amperes. Vamos determinar a resistência desse fio. Então, a diferença de potencial 12 volts sobre 2 amperes, a gente vai encontrar uma resistência de 6 ohms. No caso do exemplo 2, um fio de cobre de área transversal igual a 10 menos 4. Bom, no caso do exemplo 2 aqui, um fio de cobre de área transversal igual a 10 elevado a menos 4 metros quadrados e de comprimento igual a 2,5 metros, é ligado a uma tensão elétrica de 2 volts. A gente vai determinar a resistência elétrica desse fio. Bom, como a resistência transversal do fio é de 10 menos 4 metros quadrados, a resistividade do cobre, a gente pode encontrar na tabela, a gente vê na internet, né? É de 1,7 vezes 10 a menos 6 ohms por metro. E o comprimento do fio também é 2,5 metros. A gente vai jogar na nossa equação. Então, a gente tem que a resistência é a constante de resistividade vezes a seção transversal sobre a área. A gente tem 1,7 vezes 10 a menos 6 vezes a área, que é 2,5 metros, sobre desculpa, deixa eu voltar aqui. Bom, a gente tem que a resistência é a constante de resistividade multiplicado pela seção transversal dividido pela área. Então, a gente tem 1,7 vezes 10 a menos 6, que é a constante, 2,5, que é a seção transversal, o comprimento, e a área, que é 10 elevado a menos 4. Resolvendo a nossa equação, a gente tem 4,25 vezes 10 a menos 2 ohms. Bom, a tensão elétrica, ou diferença de potencial que a gente já viu, ela é a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica. Então, a gente, como exemplo aí de geradores de tensão, as usinas elétricas, pilhas, né? Vai depender da magnitude, né? Se é uma tensão muito baixa, uma tensão alta. A gente tem esses exemplos de gerador de tensão. Então, a forma para calcular a tensão é, né, ó, a diferença potencial é a quantidade de energia elétrica sobre a quantidade de carga eletrizada. Outra forma que a gente tem para calcular é a partir da energia elétrica utilizada e a quantidade de carga em coulomb, né? A gente tem que a tensão, diferença de potencial, né? em joules por coulomb. É mais encontrado, né? A gente encontrar a tensão, a diferença de potencial pela a multiplicação da corrente que a gente tem pela resistência, igual a gente viu lá na lei de Ohm. Então, onde a diferença de potencial, a tensão, multiplicada pela corrente vezes a resistência. E se analisar mais profundamente, a gente pode calcular também através da potência, onde a diferença de potencial é a potência, né, que é o trabalho, sobre a corrente.
Vamos ver então a associação de resistência. A gente viu lá que no circuito, o circuito pode ser em série ou em paralelo. E a gente vai ter alguns tipos de associação de resistores, né? A gente pode ter a associação em paralelo, a associação em série e a associação mista. Lá na frente a gente vai ver alguns exemplos. Então, a gente, independente da ligação que ele estiver, a gente vai encontrar o resistor equivalente, né? Que é a soma daqueles resistores ali, que a gente pode se dizer. Ela vai dar um resistor equivalente, vai substituir, como se fosse um resistor só, que substituísse aquela quantidade de resistores que tá associado. Bom, então, para a gente calcular a tensão nos terminais dos resistores, a gente pode usar a lei de Ohm, né? Que é a diferença de potencial entre os terminais é a resistência do resistor vezes a corrente. Na associação de resistores em séries, como a gente vê aí na figura, o resistor equivalente, basta a gente somar aqueles resistores que estão no ramo, né? Então, R1 mais R2 mais R3 e dependendo da quantidade de resistores, a gente vai somando até chegar no último. Na associação de resistores em paralelo, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Então, lá no caso dos resistores em série, eu tenho uma queda de tensão em cada resistor, então eu vou ter tensões diferentes. Nesse caso, eu vou estar com uma diferença de potencial constante para cada resistor. E nesse caso, a corrente elétrica é que ela é dividida em cada ramo do circuito. Assim, o inverso da resistência equivalente de um circuito é igual à soma dos inversos das resistências de cada resistor presente no circuito. Então a gente vê aí. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente. No caso das resistências serem iguais, então o resistor equivalente vai ser a resistência sobre o número de resistores. Aí embaixo a gente vê a representação no circuito dos resistores associados em paralelo. Bom, os capacitores. Os capacitores são dispositivos que consistem em um meio dielétrico envolvido por armaduras metálicas. São usados para armazenar cargas elétricas. Então, quando o capacitor ele é submetido a uma diferença de potencial, ele é submetido a um campo elétrico dentro, né, entre as suas placas. Pessoal, vamos iniciar esse slide, por favor. Bom, capacitores. Os capacitores são dispositivos que consistem em um meio dielétrico envolvido por armaduras metálicas. Eles são usados para armazenar carga. Então, quando eles são ligados a uma diferença de potencial, um campo elétrico forma-se entre as suas placas, fazendo com que os capacitores acumulem carga em seus terminais, uma vez que o dielétrico em seu interior dificulta a passagem das cargas elétricas através das placas. Então, o capacitor ele tem a característica de se carregar muito rapidamente e ele ser descarregado mais rapidamente ainda. Um exemplo de capacitor que para a gente ver bem claro, é um flash, né, de uma câmera. Ele carrega e descarrega com uma rapidez enorme. Alguns dos usos do capacitor, eles podem ser usados para implementar temporizadores, retificadores, para fazer a equalização da corrente, né? Retificadores de corrente, filtros de linha e estabilizadores. Bom, a capacitância ela é a unidade que mede a eficiência de um capacitor, né? Ele armazenar carga. A capacitância é uma grandeza física medida em unidades de coulomb por volt.
A gente disse que 1 farad é equivalente a 1 coulomb por volt. A, a fórmula da capacitância, para a gente calcular a capacitância, ela está aí abaixo, né? Que é C de capacitância é igual a carga elétrica, né? Dividida pela tensão elétrica. Bom, pessoal, eu vou fazer a correção aqui desse slide. Tinha um erro aqui no inicial. Bom, a capacitância ela é a propriedade que mede a eficiência de um capacitor. No ponto de vista prático, a capacitância indica qual é a quantidade de carga que um capacitor consegue segurar para uma determinada diferença de potência. Então, essa capacitância, essa grandeza, ela é medida em coulombs por volt. Então, vamos lá. Dizemos que 1 farad é equivalente a 1 coulomb por volt. Então, a gente vai utilizar essa fórmula, né? Que é a capacitância em farad é a carga elétrica em coulomb dividida pela diferença de potencial. Tomando um exemplo, a gente tem aí, né? Ó, vamos ver. Certo capacitor é capaz de armazenar até 2 microcoulombs de carga elétrica quando conectado a uma diferença de potencial de 1 mV. A gente vai determinar a capacitância. Então a gente tem que 2 microcoulombs sobre 1 mV, a gente vai ter uma capacitância de 2 milifarad. Também a capacitância ela vai depender de fatores geométricos. Isso é, da distância entre as placas do capacitor e também da área dessas placas. Por isso, para o caso dos capacitores de placas paralelas, podemos determinar a sua capacitância por meio da questão a seguir, da forma a seguir, né? Então, a capacitância é a permissividade dielétrica do vácuo vezes a área das placas em metro quadrado dividido pela distância entre essas placas. No exemplo, a gente vai entender melhor. Vamos calcular o módulo da capacitância de um capacitor de placas paralelas, né, de 0,005 metros quadrados, espaçadas em 0,5 milímetros, né, que é 0,5 vezes 10 a menos 3, adotando aí a permissividade dielétrica do vácuo em 8,85 vezes 10 a menos 12. A gente aplicar na nossa equação, fazendo as devidas efetuando os devidos cálculos, a gente vai ter então uma capacitância em 8,5 picofarad.